Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, muita paz para todos, que a gente está iniciando mais um programa Culto Cristão no Ar. Queremos logo no início informar que retornou ao mundo espiritual na sexta-feira passada o nosso companheiro Ayrton Dias, que durante muitos anos colaborou com o nosso programa, quando a gente ainda ia gravar lá na ilha, e depois ele, por problema de saúde, se afastou e desencarnou nessa sexta-feira. Então nós enviamos ao nosso companheiro nossos votos de um pronto restabelecimento no mundo espiritual. Nosso querido Ayrton deixou gravado em nossos corações uma voz muito bonita e uma lembrança de um bom amigo que por muitos anos fez parte do Centro Espírita Caminhamos com Humildade. Segue em paz, amigo. Então vamos ao programa com a leitura da mensagem que será lida pela nossa companheira Jane e também participando deste programa nosso companheiro João Carlos. Leremos então no livro O Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, a mensagem O Primeiro, mensagem de Emmanuel, baseada no capítulo 7, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Jesus. E a mensagem nos diz: nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria, em corrida infrene por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Muitas elegem a tirania risonha no campo social, para se afirmarem poderosas e dominantes. Outros pontificam através do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade que avocam para si mesmas. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício, para sossegarem as próprias ânsias de fulguração nas faixas da influência. Todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. O império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano, à feição de luz meteórica, riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra em breve tempo com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços da vida, provocados por suas ações lamentáveis na recomposição do destino próprio. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, e raros chegam a identificar, no anonimato da posição humilde, o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Não depende unicamente de argúcia ou sagacidade. Nem é fruto da erudição pretensiosa. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos
buscando os semelhantes para servi-los, esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência. E por amar a todos sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faz-se amado da vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. Emmanuel. Nós temos aqui ainda gravado em nossos arquivos a última participação do seu Ayrton no nosso programa, que foi em dezembro de 2023. Ele fez a prece inicial do programa e é essa prece que nós vamos colocar agora em homenagem ao nosso companheiro Ayrton. Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu santo nome para dar início a mais um programa Culto Cristão no Ar, através da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Que os nossos ouvintes possam estar receptivos para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui podermos estar falando sobre o Teu Evangelho. Que Tu possa, Mestre Jesus, abençoar todos aqueles que aqui estão, aos nossos ouvintes que estão nos seus lares, que a Tua paz possa estar presente em todos os recantos deste país, Senhor. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje, amanhã e sempre, em nome de Deus, e que assim possa ser. Nós vamos dar início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, os pobres de espírito. Os itens 3, 4 e 5 têm como subtítulo: aquele que se eleva será rebaixado. E são 3 citações evangélicas do Novo Testamento que Allan Kardec utilizou para esclarecer depois sobre o que Jesus queria dizer com esse aquele que se eleva será rebaixado. Então vamos ao primeiro item, que foi instado por Mateus no capítulo 18, versículos 1 a 5. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não os converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. É bastante interessante essa colocação de Jesus, tomando uma criança como referência. Por quê? Porque a gente não sabe, naquele corpo infantil, né, qual o espírito, o tipo de espírito que está ali reencarnado. Mas até os 7 anos, como o espírito ainda não tem controle total sobre o seu próprio livre-arbítrio, essa criança é um pouco mais dócil, mais afável, mais carinhosa, né, mais simples, que ainda não conseguiu desenvolver os seus conhecimentos. Então Jesus toma a criança como essa referência para mostrar como deve ser o nosso comportamento. Porque nós observamos, inclusive nos dias atuais, que muitas pessoas são extremamente orgulhosas e com isso acabam se prejudicando a si mesmos. Porque o orgulho, a gente sabe, eu costumo até fazer uma comparação, é o irmão siamês, aquele que está sempre preso um ao outro, né, do egoísmo, né, que são, segundo o próprio codificador, as 2 grandes chagas da humanidade. O segundo trecho separado por Allan Kardec também está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28, e diz o seguinte: então, a mãe dos filhos de Zebedeu
Quem eram os filhos de Zebedeu? Os discípulos Tiago e João. Então a mãe deles se aproximou de Jesus com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, disse-lhes: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com um império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Esse trecho eu acho até mais bonito, que fala: aquele que quiser tornar-se maior, seja o vosso servo, né? Que a gente deve servir as outras pessoas, né? E é isso que vai gerar o nosso destaque verdadeiro. Mas aqui é interessante porque entre os próprios apóstolos e as pessoas mais próximas, né, seus parentes, eles ainda achavam que o reino de Jesus seria um reino do mundo, né? Que teria um trono, que Jesus sentaria num trono e colocaria alguém à direita e à sua esquerda. Ainda não tinha muito clara essa visão de que o reino que Jesus veio anunciar não era um reino material, né? Era o reino da espiritualidade. Daí esse pedido de mãe, né? Mãe sempre muito carinhosa, querendo que seus 2 filhos tivessem posição de destaque ali no reino de Jesus. Ele fala que aquele que quiser ser o maior tem que ser o servo de todos, né? Invertendo as posições, que são as posições comuns da humanidade, né? Que quem tem destaque acha que deve ser servido por todos, né? Jesus já veio trazer a ideia da liderança servidora muito antes do livro O Monge Executivo, que fez muito sucesso há alguns anos atrás, né? Ele traz essa visão do líder servidor, né? Que já foi Jesus, né? Acima de qualquer outro. Só queremos chamar a atenção nessa passagem evangélica, quando Jesus falou para a mãe, né? Não sabes o que pedes, podeis vós beber o cálice que eu beber, né? E os apóstolos responderam: podemos. Aí Jesus disse: é certo que bebereis o cálice que eu beber. Aí nós vamos ver que um deles foi o Tiago, né? Ele foi martirizado. O único apóstolo que desencarnou por idade foi João. Foi o único que não foi martirizado. Todos os outros foram, né? Inclusive um desses filhos de Zebedeu, né? Aí a gente volta aqui, mas seria que ele estaria em condições espirituais de estar lado a lado de Jesus, em local de destaque, porque Jesus não queria que acontecesse isso com o grupo, né? E quem vai assumir a liderança do grupo foi Pedro, por ser o mais velho, não por ser mais evoluído, mais humilde, mas por ser mais idoso. Ele passa então a liderar o grupo apostólico depois da crucificação. E tinha todos os seus conflitos, né? Suas dificuldades. Teve medo de andar sobre as águas, negou Jesus, né? Tinha suas... Como nós, né? Então por isso que a gente se identifica um pouco com Pedro nesse sentido. E o terceiro item, quer dizer, o item número 5, é a terceira passagem bíblica, começa assim: Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para aí fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola,
dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas, capítulo 14, versículo 1 e versículo 7 a 11. Interessante como é que Jesus ensina a humildade de uma forma tão simples, né? Dando exemplo de a gente se escolher o primeiro ou o último lugar. Se a gente escolhe o primeiro, a gente corre o risco aí de passar vergonha, né? Como a gente fala, da gente ser convidado a sair. E se a gente sentar lá atrás, a gente, pelo contrário, a gente pode ter uma boa notícia de ser convidado para ficar mais à frente. Então vamos para o item 6, que é o que encerra esse subtítulo, que são observações feitas por Allan Kardec. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade. Observe aqui, né? A humildade é a característica essencial da felicidade prometida aos eleitos, e que ele formulou assim: bem-aventurados pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Aí tem um livro da Joana de Anjos, em que ela diz, né, que para a gente não confundir, né, pobre de espírito com espírito pobre. Porque pobre de espírito, segundo o raciocínio de Jesus, o espírito que é humilde, né, é simples de coração, né? Então, ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infabilidade. Porque a gente observa que a criança não tem essa malícia, né, de querer aparecer, ela até aparece porque é a forma dela. Mas a gente não vê essa situação de vaidade. Quem acaba discutindo isso na criança, às vezes, é os próprios pais, né? Principalmente quando é menina, né? Que quer ser a boneca da família, né? E a criança acaba crescendo com aquela questão de ser vaidosa, né? Mas no íntimo mesmo, toda criança é muito simples, né? Até eu sempre observava, por exemplo, né? Nessas festas que é feita festa infantil que é feita em salão, né? E chega, a primeira coisa que eles fazem é tirar o sapato, né? Vai ficar à vontade, né? Então continua aqui. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja o vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nessa outra: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. Confirmando aqui o que nós já falamos. E aí continua. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na Terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na Terra eram os maiores e os mais poderosos. Quem quiser saber mais sobre o que Kardec está falando, leia o livro O Céu e o Inferno, né, que tem vários depoimentos de espíritos. E que os primeiros, ao morrerem, quem são os primeiros, né? Os que foram os pequenos na Terra. Os primeiros, os pequenos na Terra, ao morrerem,
levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes. Ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que não se leva para outra vida, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza de nascimento. Nada mais possuindo, senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. Nós já citamos aqui o livro do Céu e o Inferno, e tem lá o exemplo de uma rainha na terra que chegou na espiritualidade querendo gozar de vários privilégios que não teve porque não tinha conquistas morais adquiridas. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem, em existência seguinte, às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra, os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Só ressaltando aqui que o Espiritismo e nem o próprio Jesus condenam a riqueza. O que é condenável é o mau uso da riqueza, né? Mas nós podemos sim amealhar grandes tesouros espirituais utilizando bem os recursos terrenos, né? Se nós formos empregarmos bem os recursos que nós adquirimos aqui na Terra, nosso prestígio, nossa riqueza, nós teremos sim boa condição na espiritualidade. Podemos ser ricos de matéria e de espírito. Então leremos do livro Cantigas de Vida, de Custódio Beiral, o seguinte trecho da poesia A Cultura Envaidecida acaba sendo um entulho. Tiranos são nivelados aos vaidosos opressores, e os pequenos elevados pelos seus reais valores. Crianças no coração, homens na sabedoria, eis os simples da lição, nas lições do dia a dia. Irmão que lês meus cismares, medita nesta asserção. Ocupamos os lugares na devida dimensão. Ninguém sobe injustiçando, nem vence com soberbia, e há quem desça se elevando por modéstia e simpatia. A cultura envaidecida acaba sendo um entulho que atravanca a nossa vida simplesmente por orgulho. Jesus amado, aqui estamos, Senhor, encerrando mais um programa, Culto Cristão no Ar, agradecendo a Ti esta oportunidade, que Tu possas abençoar a nossa emissora, todos os seus diretores, funcionários e programadores, e também nossos ouvintes, principalmente aqueles que fazem parte do Clube da Fraternidade. Que a Tua misericórdia envolva todos os lares, os enfermos, os idosos, o nosso companheiro Ayrton, que, como falamos no início, retornou ao mundo espiritual, abençoando seus familiares, principalmente sua esposa, Graça, aqui na Terra, que ela tenha força para superar e seguir também o seu caminho. Que assim seja, graças a Deus. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.